de nós, para que a tua palavra possa ter poder, Senhor, possa ter eficácia em nossa vida. Sim. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ele é. Amém. O horário já está um pouco avançado. Sim. Graças a Deus, muitos testemunhos, né? Amém. O fato de nós servirmos a Deus e nos doarmos a Ele faz com que nós adquiramos muitos testemunhos. Nem todos contaram, mas com certeza muitos foram impactados. Amém, né? Amém, é verdade. E graças a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando e Ele quer que cada dia mais nós estejamos próximos a Ele, né? Buscando a Ele, Amém. Firmados nele. Sabemos que existe uma guerra, a igreja, o mundo, e muitas vezes as coisas vêm para nos distrair, para tirar o foco, mas graças a Deus que nesses dias nós vemos muitos irmãos ali envolvidos nesse chamado, entregando, consagrando o seu tempo, né, os seus dias ali, para estar junto com esses irmãos. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é a realidade do corpo de Cristo. A realidade do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse tema é tirado do livro O Corpo de Cristo, uma realidade. É um livro maravilhoso que quanto mais você lê, mais você vai se descobrindo, né? Você diz, rapaz, é mesmo, é verdade, porque são muitas revelações. Não vai dar para nós desfrutarmos tudo aqui, mas eu coloquei lá no grupo, né? No canal da Desfrutar Bem Melhor, tem muitos vídeos sobre esse livro. Primeiro, irmãos, que nós somos membros do corpo de Cristo, né? E como membros, cada um tem uma função, cada um tem um ministério quando o dom é exercitado. Verdade. Mas como nós sabemos, como nós temos consciência que nós somos membros do corpo de Cristo, né? A presença da vida divina é provada pela consciência desta vida. Nós sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E no aspecto negativo é quando você comete algo que desonra a Deus, que desagrada a Deus, verdade, e você se sente altamente incomodado, né? Por quê? Porque existe uma vida aí dentro de você que te toca, né? Você falou algo com o irmão que não deveria ter falado, aí a vida de Deus vai te tocar. Puxa vida, não deveria ter falado assim com o irmão, fui arrogante, fui rude, você cometeu algum pecado. A vida de Deus que está dentro de você, a sua consciência, ela vai imediatamente ali ativar, né? Então, isso é uma comprovação de que você tem a vida de Deus. Se você não tiver a vida de Deus, você faz as coisas e nem sabe que está pecando, né? Uma pessoa que diz que tem a vida de Deus e toda vez que comete pecado, alguém precisa ir lá e avisar que ele fez uma coisa que é desonroso, que é desagradável, aí tá bom, ele entende, daqui a pouco ele comete de novo, fica cometendo repetidamente, né? Ele precisa ser informado. Mas quando você tem a vida de Deus, desde que sua consciência também não esteja cauterizada, aí realmente você automaticamente vai sentir o peso, a sua consciência ali ativando, né? O que é certo e o que é errado. Então, para nós sabermos se temos a vida de Deus, nós vamos ter a consciência dessa vida. Eu vou passar muitas coisas para o horário, mas nós precisamos ter não somente a compreensão, mas viver isso. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento do que é o corpo de Cristo, mas eles não conseguem viver a vida do corpo. É como se você soubesse que Jesus veio para perdoar os seus pecados, para livrar você do mundo. Você sabe tudo isso em sua mente, mas no seu viver você não vive isso. Você não sente que o sangue do Senhor Jesus te purifica. Você não crê de fato que tudo isso é verdadeiro, não toma posse. Então você tem o conhecimento da Bíblia, de alguns ensinamentos, mas você não vive. Assim são muitos ateus, né? Eles têm, alguns deles pesquisam, têm conhecimento sobre fatos e tal, mas eles não têm a realidade dentro deles, né? Então é algo assim só doutrinário e não tem realmente a vida. E nos assuntos espirituais, o conhecer a doutrina sem ter a consciência daquilo realmente não tem nenhuma valia diante de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então, glória a Deus, porque como é que você sabe que tem a consciência da vida de Deus? Porque essa vida testifica, né? Quando você faz algo errado, o Espírito Santo incomoda. E se você se purificar cada vez mais
ser sensível, o Espírito Santo vai te dirigir. Claro que existem cristãos que se afundam no mundo do pecado e tal, aí o apóstolo Paulo diz que eles naufragaram na fé, a sua consciência está cauterizada. Cauterizada é semelhante a um boi, quando ele toma aquela marca, né? Aquela marca ali, um ferro quente, naquela parte ali você pode tocar e ele não sente. Então a consciência cauterizada é quando a pessoa ela está no pecado, pecando, e ela não sente mais repulsa, não tem mais o temor a Deus, né? Aí é uma situação que realmente precisa de oração para que o Senhor Jesus possa restaurar. Amém. E a Bíblia diz, olha você que pensa estar em pé para que não caia, né? Então nós temos que pedir ao Senhor para que de fato possamos estar ali em pé na presença dEle, e qualquer coisa que venha para cauterizar a nossa consciência, nós tenhamos sabedoria para que não venhamos aceitar um pecadinho que depois pode se tornar um pecadão e depois nos afastar da simplicidade e da pureza de Cristo, né? Vamos ler Romanos 12, versículo 3 assim. Romanos capítulo 12. Quem pegou pode ler, versículo 3 assim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso aqui faz parte do capítulo A Consciência do Corpo de Cristo. Os versículos dizem que nós, irmãos, não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém, né? Mas devemos ter moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você como membro, você precisa saber até onde vai a sua função, a sua limitação. E você não pode pensar acerca de si mesmo além do que convém. É tipo você se achar mais do que você faz, né? Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter essa humildade. Se a gente for ler esse capítulo 12 todo de Romanos, ele tem muitas virtudes recomendadas que precisamos ter realmente essa humildade. Nunca devemos ter nós em alta valia, assim como se fosse superior, como se fôssemos os melhores, nos considerarmos, né, o tudo. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós não devemos pensar além do que convém, porque assim como no corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, tem coisas que eu posso fazer. Deus, como membro, me deu essa função. E se eu sinto paz, eu sinto isso fluindo dentro de mim, esse dom que eu vou exercitar vai se tornar meu ministério. Mas vai ter coisas que eu não consigo fazer na igreja. Eu não fui chamado, eu não tenho dom para fazer isso. Aí eu já vou respeitar o limite, porque vai ter outro irmão que Deus vai levantar para fazer aquilo. E esses dois juntos, cada um fazendo aquilo que ele foi chamado, eles cooperam e a igreja é edificada. Nós vamos ver que o corpo todo não é só olho, não é só ouvido, não é só boca. Deus distinguiu cada membro como ele lhe apraz, e cada membro tem a sua função. Então, a primeira questão aqui é que nós precisamos reconhecer os nossos limites e reconhecer também a capacidade que Deus nos deu e exercitar, né? Sermos com os membros do corpo de Cristo e não ter individualismo. Eu vou ler essa parte aqui. Quão triste é que o princípio de vida de muitos não seja o corpo, mas o indivíduo. Podemos descobrir este princípio do individualismo em muitas esferas. Por exemplo, em uma reunião de oração, alguém pode orar só por sua conta, pois não consegue orar com os demais. Seu corpo físico pode estar ajoelhado junto com os demais, entretanto sua consciência está limitada ao seu próprio ser. Quando ele ora, quer que os demais lhe escutem, porém quando os demais oram, ele não os escuta. Ele não tem nenhuma resposta interior à oração do outro, e é incapaz sequer de acrescentar um amém. Sua consciência está desconectada da consciência dos demais. Portanto, ele ora suas próprias orações
e deixa que os outros orem as orações deles. Não parece haver nenhuma relação entre suas orações e as dos demais. Quando ele chega à reunião, parece vir só com o propósito de pronunciar as palavras que estão dentro dele, e depois sente que sua tarefa terminou. Ele não se importa com o encargo da oração e nem com a consciência que os demais têm deste encargo. Esta é a regra do individualismo, mas não o princípio do corpo. De fato, ele não tem visto o corpo e, portanto, não pode cooperar com os demais. Senhor Jesus. Amém. A praga do individualismo pode crescer desde o simples fato de expressar o individualismo de uma só pessoa até expressar o individualismo de um grupo de várias pessoas. Você pode ter notado que na igreja poderá haver 3 ou 5, quem sabe até 8 ou 9 pessoas que formarão um círculo pequeno. Só estes poucos pensam o mesmo e amam-se uns aos outros. Eles não se enquadram com os demais irmãos ou irmãs. Isso indica que eles tampouco têm percebido o corpo de Cristo. A igreja é uma, ela não pode ser dividida. Se uma pessoa realmente tem conhecido o corpo, não pode reconhecer nenhum tipo de individualismo, ela não pode fazer parte de nenhuma facção ou círculo pequeno. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui mostra a cooperação, né? Mostra a cooperação. Primeira coisa é nós tirarmos o foco de nós mesmos e colocarmos o foco na igreja, no corpo de Cristo. Eu sozinho não sou o corpo, eu sou somente um membro. Tem pessoas que dizem, eu sou a igreja, né? Claro que individualmente é templo do Espírito Santo, mas a igreja, né, no seu aspecto local e universal, ela é constituída de membros. E esses membros, eles precisam cooperarem. Esse exemplo da oração, né, é muito bom. Se eu sou uma pessoa que estou focada em mim mesmo, eu vou me preocupar comigo mesmo. Eu vou chegar assim e vou dizer, vou orar e vou falar umas palavras bonitas, aí oro, quando eu terminar de orar, acabou, esfriei. Não digo mais um amém, não confirmo a oração. Isso é um sinal de quê? Eu estava focado em mim mesmo, né? Eu vou preparar uma palavra, vou falar, terminei de falar, acabou. Você não escuta mais compartilhar, não é mais edificado. Se isso acontecer, falta-nos ainda a visão do corpo, de ser um com os membros, né? De ser um com os irmãos, para que estejamos em espírito de oração. Na senhora Sertão, a senhora foi comigo, ela instruiu, né? Eu vou falar, mas vocês fiquem em espírito de intercessão. Vocês às vezes não podem nem estar falando nada, mas você está ali orando. Isso faz parte da vida do corpo. Amém. Numa reunião, às vezes, dependendo do ambiente, né? O irmão pode estar pregando, falando. Você que tem a vida do corpo e vê que algo está desconcentrando, tem algo que está fugindo da realidade, você pode estar em espírito de intercessão. Isso é o que? É a preocupação com o corpo de Cristo, para que haja paz, para que haja união. Então, irmãos, não podemos focar em nós mesmos, né? Sim. Como aqui diz, às vezes tem membros que eles acham que as coisas só são boas se passarem pelas suas mãos, se forem eles que fazem. Se não forem eles que fazem, não presta. Se não for eu que prego, a outra pregação não presta. Se não for eu que canto, a outra música não presta. Então, não pode focar em nós mesmos. Nós precisamos ser um com todos os membros do corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. Porque, irmãos, a nossa atitude não deve ser de individualismo, mas de cooperação. Sim. Se um irmão consegue fazer coisas que eu não consigo, eu devo dar glória a Deus por esse irmão. Amém. Jamais em mim deve penetrar um sentimento de inveja, né, de ciúme, porque Baal fez algo e eu não consigo. Não, eu devo me alegrar. Amém. É como o pai que vê o seu filho passando dele no conhecimento, na sabedoria. Será que o pai vai ficar triste, com inveja, com ciúme? Poxa, meu filho está passando de mim, sabe mais do que eu? Não, eu acredito que se os pais verem os filhos crescendo em conhecimento, em sabedoria, vai dar uma alegria tão grande, né? Sim. Porque ele sabe que existe uma relação ali de fraternidade, né? De irmandade, da vida de Cristo fluindo. Isso não vai te colocar como competidor, como comparação. Então, quando nós vemos alguém na igreja cada vez mais avançando, servindo ao Senhor, nós não devemos olhar para essa pessoa e dizer, puxa vida, está passando de mim, está melhor que eu, faz coisa que eu não faço. Não, porque todos os membros funcionam para chegar ao fim, que é a edificação do corpo. Então, se eu vejo Ana desenvolvendo, está buscando, muito mais do que eu, até eu preciso me alegrar, graças a Deus. Deus levantou Ana e ela está, né, na obra ali. Então, esse, irmãos, é o viver do corpo de Cristo. Aqui diz assim, ó, nossa atitude individual diante da obra deve ser: o que eu posso fazer, espero que os outros possam
fazer também. E o que eu não posso fazer, espero que os outros possam fazer. Quando necessito dar-me conta de que eu não posso ser senão um pequeno vaso na obra, eu não posso monopolizá-la. Não posso atrever-me a considerar a obra e o que resulta dela com coisas minhas. Senhor Jesus. Então, esse deve ser o nosso sentimento, né? Graças a Deus, por exemplo, né? E Ali está tocando, glória a Deus. Amém. E cada vez que os membros eles funcionam, isso vai ser útil para a edificação do corpo de Cristo, né? Talvez nem todos os dias, né? O irmão que está servindo poder servir, então já vai ter outra pessoa para estar ali junto, cooperando. E eu devo realmente me alegrar, né? Eu devo me alegrar, porque quanto mais pessoas servindo, mais o corpo funciona, né? E mais opções nós vamos ter realmente para a edificação do corpo. Amém. Então, o que eu, como diz aqui, né? O que eu posso fazer, eu espero que outras pessoas também façam, se elas receberem o dom. Verdade. Mas se eu não posso fazer, se eu não recebi de Deus, eu espero que outros possam fazer, e o meu coração vai ser de gratidão. Amém. Porque Deus levantou tal irmão, Deus levantou tal irmã, Deus deu tal dom, Deus deu tal ministério, tal chamado. E eu sei que esse dom que ele tem, não é para si mesmo, mas é para o corpo de Cristo. Né? E aí realmente eu vou ser beneficiado pelo dom de outro irmão. Né? Não vou ter inveja, ciúme, mas vou ser beneficiado, porque o que vai ser crescido, né, é o corpo de Cristo através do ministério dos irmãos. Né? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, nunca devemos estarmos nos comparando uns com os outros, porque cada um tem de Deus o chamado, né? Senhor Jesus. Amém. E a glória vai ser para Deus, e também os frutos e as bênçãos serão para a igreja, o corpo de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Certos cristãos são tão poucos descuidados em sua ação, são pouco cuidadosos em sua ação e em sua fala, que não escutam a ninguém. Parecem considerar-se como maiores que os demais, a tal ponto que deixam de reconhecer que tem que se submeter a alguém. Isso mostra que este crente nunca tem conhecido o freio do corpo, nem nunca tem se submetido à autoridade da cabeça. Vamos ver Efésios 4, 15 a 16. Então, nós como membros do corpo, nós temos autoridades à nossa frente e devemos nos submeter. A autoridade, a cabeça, Cristo, mas também temos uma autoridade imediata. Você tem a mão aqui, né? Você tem a mão, mas também a mão está ligada ao braço. Se eu fizer assim com o braço, a minha mão vai junto. Mesmo que ela não queira, ela vai junto. Então, às vezes, Deus coloca uma autoridade imediata na sua vida, que você precisa de fato seguir, né? Precisa obedecer. Amém. Senhor Jesus. Amém. 4, 15 a 16. Vamos ler? Efésios 4, 15 a 16. Quem pegou pode ler. Mas seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo daquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que existe essa cooperação, né? O corpo precisa estar bem ajustado, consolidado, toda junta ali, servindo, e aí nessa justa cooperação de cada parte, vai efetuar aí o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sim, amém. Então, glória a Deus por isso. Isso é o que, né? É a função, é servindo em harmonia. Aquilo que você recebeu de Deus, você põe em prática. Você não pode enterrar o seu talento, mas você precisa exercitar o seu talento, né? Para que de fato haja a edificação do corpo. Senhor Jesus, para que haja a edificação do corpo. Deus, ele não fica focado simplesmente em um indivíduo, mas ele foca em sua igreja, né? Ali como um homem corporativo. Então, eu sozinho eu não consigo fazer muita coisa, mas a igreja, né? Ela consegue fazer muitas coisas. 2 ou 3, ela diz meu nome, ali estou, né? Se 2 ou 3 ligarem, eu sozinho vou ter uma limitação, mas a igreja, todos os irmãos juntos ali vai ter uma força maior, né? E o que é que Satanás quer fazer? Ele quer fazer uma obra de desintegração da igreja. Ele quer realmente causar discórdia, né, confusão. Vamos ver essa parte aqui, diz assim. Satanás esforça-se por conseguir a desintegração do corpo de Cristo. Ele chega a ser o assunto que mais lhe interessa. Se nos dermos conta disso, reconhecemos quão séria
é esta obra satânica da desintegração. Surgem suspeita e o receio entre os irmãos e irmãs, criam-se facilmente mal-entendidos. Isso é Satanás realizando sua obra desintegradora. Um culpa um irmão e este último murmura contra uma irmã. Entretanto, se o caso é investigativo, não há nada que possa ser considerado sério. Isso também é Satanás realizando a sua obra de desintegração. Senhor Jesus. Então, o inimigo, ele quer danificar o que é mais precioso para Deus, né? E é a igreja, é o corpo de Cristo. E para isso ele utiliza meios, pessoas individuais, para tentar causar realmente um dano. Então ele levanta suspeitas de um para com os outros, levanta contendas, levanta disse, para que a paz seja tirada e as pessoas não consigam mais desfrutar de um ambiente sadio, de um ambiente puro. Por isso nós precisamos nos guardar no nosso falar, né? Como a própria Bíblia diz, a língua é a mais pequena dos membros, mas por meio dela consegue um grande incêndio, né? Contamina o corpo todo. Então, às vezes, se nós não vigiarmos, uma forma que eu falo, eu posso trazer dano a todo o corpo. O corpo todo vai sofrer por causa de uma atitude minha que foi inconveniente naquele momento. Então, o Senhor Jesus, Ele quer levar-nos a vigiarmos, para que nós tenhamos, assim, discernimento e sabedoria, e a sua luta não é contra irmão, não é contra a irmã, mas é o Satanás que está por trás ali, instigando para que haja discordância, né, desunião, e assim a igreja não ser uma. E sem unidade, Deus não opera, né? Senhor Jesus, sem unidade, Deus não opera. Ó Senhor Jesus. Amém. Alguns membros recebem de Deus o dom de operar milagres, outros recebem a graça de pregar o Evangelho e outros são dotados para serem mestres. Se você tem sido escolhido para pregar o Evangelho, pregue-o com o coração cheio de gozo e vontade, e seja bastante humilde para receber o ensinamento da Bíblia daqueles que têm o dom de ensinar. Se você tem o dom de mestre, não se considere por este fato capacitado em todas as demais coisas. Você deve respeitar e receber o dom e a obra dos demais. Também nisto precisamos aprender a submissão. O que não podemos fazer, devemos deixar que os outros façam. E temos que aprender a aceitar a obra dos outros como se fosse a nossa. Na obra espiritual, ninguém pode fazer tudo por sua própria conta. Senhor Jesus, verifique a sua própria medida e fique dentro desta medida. Se você aceitar a limitação, não será tentado pela cobiça ou pela ambição. Segundo Coríntios 10:13 diz: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então, irmãos, como foi falado, alguns membros recebem dons de diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Vamos ver até essa passagem, 1 Coríntios 12. 12, 21 a 26. 1 Coríntios 12, 21 a 26. Cada irmão vai ler um versículo. Não podem, 1 Coríntios 12, 21 a 25. não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Sim. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, confere os membros com igual cuidado, em favor um do outro.
Amém. Então, esse capítulo todo, né, ele traz muitos ensinamentos sobre os dons e sobre a unidade da igreja. Aqui nos mostra que nós precisamos uns dos outros, né? A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você, né? E nenhum membro pode falar isso, porque nós somos uma família, somos corpo de Cristo, e nós sempre vamos precisar do dom de um irmão. Assim a igreja funciona, né? Cantam, louvam, recepciona, e muitas coisas acontecem, porque as pessoas estão exercitando. Senhor Jesus, e se você recebeu da parte de Deus algum chamado, você precisa ser fiel a esse chamado. Amém. E se colocar na brecha para ser usado, né? Amém. Não se orgulhe, não se exalte se Deus te deu um dom, um ministério. Sim, verdade. Mas você deve ser realmente ali humilde para que haja edificação do corpo de Cristo. Amém. Sempre com foco na igreja e não com foco em si mesmo. Senhor Jesus. Amém. E dessa forma Deus realmente consegue trabalhar e operar em nós, né? Aquele que recebe o dom de ser um evangelista, ele vai sentir isso queimando, ardendo dentro dele. Aquele que vai receber o dom de ser mestre, ele também da mesma forma. Ele vai sentir muito bem fazendo isso. Então aquilo que você sente fluindo, né? Você sente em paz, sente muito prazer, faça isso com dedicação. E também não terceirize, não culpe os irmãos que não fazem. Talvez eles não tenham o mesmo chamado que você, né? Não julgue, não menospreze, porque cada um tem de Deus um chamado, tem uma comissão, e você precisa ser fiel naquilo que Deus realmente te chamou, né? Amém. Então, finalizando aqui, a realidade do corpo de Cristo, em suma, nós tirarmos a visão para nós mesmos, de nós mesmos. Eu não vou buscar Deus porque eu, né, quero ser isso, quero ser aquilo, mas eu vou buscar Deus com vistas a Ele me usar e esse dom ser útil para edificar vidas, para salvar pessoas. Amém. Não é sobre nós mesmos, mas é sobre Deus, é sobre a igreja, sobre o seu povo, né? Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor. Aleluia. Amém. Ó Senhor. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, né? Amém. Vamos esperar. Enquanto as horas passam, vamos correr atrás da Amém. Amém. Aqui em Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Então, como o irmão estava mostrando ali, né? O Senhor nos deu ali a graça mediante, né? A fé. Então, quando o Senhor nos dá o Espírito, cada um tem essa função, né? Amém. Como ele mostrou o corpo, nós expliquemos também essa parte na serradinha, né? Que o corpo ele tem que estar unânime. Amém. Né? Os membros. Se a gente olhar o corpo da gente, se a gente ferir qualquer membro, o dedo, a perna, o braço, ali vai, o corpo todo vai ficar doente, né? Então, nós vamos olhar para a igreja. Quando um irmão sofre, todos sofrem. Verdade. Né? Então, isso é o quê? Nós ter esse dom, né? Pela graça que Deus nos deu, pela fé. Nós zelar cada irmão com cuidado, né? Verdade. Respeitar o dom dos irmãos, né? Não querer forçar. Irmão tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas deixa o Senhor trabalhar, né? Amém. Precisa estar na direção, né? Uma direção, como os irmãos mostrou aí, do SOS, né? Sim. Que tem uma direção, né? É verdade. Eu não participei, né? Sim. Eu não fui mais, eu estava conectada, né? Amém. Senhor Jesus. Ali, quando eles falavam, eu até comentei com Daniela. Daniela, eu acho que mais de 20 anos que a gente está aqui, a gente não fez o que eles fizeram em uma semana, né? Que correram os povoados todos, sim, né? E cada testemunho que ele estava ali, né? Uma falou ali também do Montenegro, porque lembrando que no colégio, quando entrou todo mundo assim, todo mundo parou, recebeu tudo. Então eu pude ver muita coisa, né? Estava conectada, orando, pedindo a Deus, né? Para Deus abençoar, né, ricamente, dar saúde, porque é muito linda essa obra, irmão, que esse grupo está fazendo, né? Amém. Não só a gente aqui que dá o testemunho, os que foram, que estavam conectados, mas as pessoas
que não é crente, né? Sim. Eles davam testemunho. Que nem umazinho era até medo, eu estava na dança, chegou uns crentes lá, e falando lá, outros chegou ali onde os bêbados drogados ficam, ali eles fazendo a barba. Eu disse, pois é, esse é o povo de Deus, é boca de Deus. Amém, amém. Então é muito bom, eu pude ver também, irmão. Eu pude ver também, eu fiquei tão feliz, eu disse, meu Deus, Amém. que o Senhor reaviva os irmãos, que os irmãos reaviva esse dom, não deixa apagar. Verdade. Cleide, não deixa apagar esse dom. Amém. E você, como a irmã falou, dizendo que nós fomos uma comunhão, e sua mãe disse. Sua mãe ela já falou umas 2, 3 vezes que ela quer ser batizada. Ó Senhor E Jesus. você, Graças a Deus. esteja no presente. Convieira. Não apague esse dom que através de você, a sua casa vai ser salva. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém. E eu pude ver também, eu não via, eu estava cega, mas eu pude ver um dom de uma irmã. Ali ela cantando, eu pude ver, meu Deus, que talento lindo. Amém. Que Deus abençoe Amém. ela, que não deixe Amém. ela apagar esse talento. Então é muito rico, irmão. Amém. O corpo, quando ele tem unanimidade. Amém. Né? Amém. E nós precisamos ter esse amor, Verdade. né? Como esse capítulo 12 de Romanos fala, Sim. o amor sem hipocrisia, Sim. para a edificação da igreja. Verdade. E Jesus é o Senhor. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então a gente viu, né, aqui na palavra qual a importância, né, da unidade do corpo. Sim. Assim como a gente viu também ali nos irmãos, né? Sim. Cada um, a gente vê que veio cada um, né, De um lugar diferente. de um lugar diferente. Sim. Mas todos ali juntos faziam uma só coisa, né? Verdade. Cooperavam para o Sim. corpo de Cristo. Amém. Então a gente vê que a gente precisa de cada membro. Amém. Né? Até a gente saiu com o irmão da Assembleia Sim. e assim, ele às vezes ficava até impressionado, né, com algumas coisas que aconteciam. No outro dia a gente também saiu com outro grupo, depois separado no dia dos grupos, né? Mas a gente vê, né, o agir do Senhor. Amém. Ele preparava, ele, cada membro tinha a sua função, né? Amém. E assim, a gente esperava, né, como a gente tinha uma liderança lá, Sim. a gente esperava ser chamada para aquele cargo, né? Sim. Tanto que na primeira vez eu estava com o Jamile, a irmã falou assim, eu falei, né, assim, que a gente estava ali disponível para o que elas mandassem. Sim. Então a irmã falou assim, eu falei que o Jamile louvava, ela falou assim, Jamile, e ela também. Aí a irmã, então, tá certo, né? A gente saiu para pregar primeiro, depois quando voltou até a irmã falou assim, chamou o Jamile e pediu pra gente cantar cada um louvor. Só que eu estava também ocupada em outro serviço, né? Eu falei, pode deixar o Jamile nesse serviço aí que eu vou acabar aqui, irmã. Só que aí depois separaram nós de equipe, gente. Aí quando foi nessa outra equipe, né, a irmã chegou pra mim e falou, agora você vai. Agora você vai. Tipo, então a gente não escapa, né? Mesmo que queira fugir. Mas ele nos coloca ali na função. Amém. E a gente vê que tinha ali, né, as irmãs que cuidavam das crianças, tinha as irmãs ali da mensagem, tinha as irmãs ali, mesmo que a gente cooperasse um pouquinho com tudo, né? Mas ali tinha aquelas irmãs designadas para aquela função que iria nos orientar para fazer aquele serviço, né? Amém. E a gente ali obedecia. Amém. Então tudo dava certo por meio, né, de um chamamento, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então a gente pode perceber também que aqui é fácil, né? Da gente pregar o evangelho, como foi passado vários vídeos lá. Muitas pessoas, uma irmã mesmo me mostrou uma foto, a irmã. Aqui foi um missionário que me mandou da África. Olha as crianças como estão. Ela tá dando até os saquinhos agora, porque ela botava um prato de comida, um monte de criança sentada nesse prato de comida. Eles levam um saquinho, comem um pouquinho e o restante eles botam no saquinho e levam para alguém que está precisando. Senhor. Então a gente vê que aqui, muito lindo. E fora os irmãos que são perseguidos, né? Sim. Por conta de pregar o evangelho. E aqui nós temos, né? As pessoas abrem a porta. Tem aqueles que podem não abrir, mas tem aqueles que abrem a porta e recebem a mensagem, né? Amém. Então a mensagem, a semente foi plantada. Amém. Sabemos que o Senhor ele vai dar o crescimento. Verdade. Né? Nós vamos apenas ali regar, para que o Amém. Senhor ele possa dar o crescimento. Amém. No tempo certo, esse fruto, ele vai crescer, Sim. ele vai, e o Senhor, no grande dia, ele vai colher. Amém. Isso vai ser tudo depender do Senhor. Sim. Então, a gente vê, né, a unidade também, ali tinha uma senhora com uma perna inchada no meu grupo, inchada mesmo, em uma senhora. Ei. Aí ela olhou pra mim e falou assim, irmã,
Minha Tânia quer que eu pregue o evangelho deitada? Não se prega o evangelho deitada. Ela saiu com dor, com o pé inchado, com tudo, e ela saiu, né? E ali eu fiquei, a gente sai para tentar levar a vida para as pessoas e a gente volta transformada. Né? Amém. Se eu pudesse, eu poderia ir todos os dias, mas né, tem que Glória a trabalhar. Deus. Mas aí, Aleluia. assim, no salão, tinha uma pessoa que chegou, uma cliente minha, Sim. e ela é bem religiosa. Aí eu falei assim pra ela, tem duas crianças, uma ia pra escola e outra ia ficar. Eu falei pra ela, olha, hoje eles, mostrei, né, algumas coisas e falei, vão pra lá, vão pra lá. Ela levou a filha dela, depois ela mandou os vídeos e me mandou. Amanda, minha filha chegou na maior alegria e ela contando, né, também o testemunho do que ela vivenciou. Amém. Então vamos deixar ser usado pelo Senhor. Amém. Não importa a nossa condição, mas se você colocar em uma função, né, Sim. vamos cumprir com zelo, vamos Amém. cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Amém. Porque assim o inimigo ele não vai ter brecha Sim. para lançar nada na nossa mente para nos esfriar. É verdade. Vamos olhar para aqueles que avançam. Amém. Amém. Eles eles buscam água. Amém. E encontram. Mas Amém. não deixe que o Amém. inimigo Sim. venha tentar tirar a sua função. Não Se ele deixe. está- Amém. Amém. Não deixe. Jesus é o Senhor. Amém. Em 1 Coríntios 12, 23, diz assim: Sim. Os que reputados serem membros honrosos no corpo, Sim. a esses honramos muito mais. Amém. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém. Eu quero falar sobre esse versículo também, ainda sobre o SOS Sertão, né? Sim. Que realmente não tem como passar por esse projeto e não demonstrar, né? Verdade, não falar Tanto no falar, tanto na emoção de que cada pessoa sentiu. Verdade. De estar ali com a presença dos irmãos e tudo que eles fizeram para nós, né? Amém. Não sei se os irmãos lembram de uma peça que teve lá, o teatro que teve sobre, acho que foi na quinta-feira, que começou sobre as 3 irmãs falando sobre a importância que elas tinham no ministério. E aí começavam que eu fazia de uma forma Sim, sim. que é domingo? Sábado passado. Passado, né? Foi no sábado. Não, eles chegaram no domingo. A inauguração foi no domingo lá. Eu acho que E foi eles fizeram essa peça foi no domingo. Hoje, não lembro não. mas assim, glória a Deus, os irmãos tá sabendo que eu Amém. vou passar. Eu sei qual é. Ali todos que estavam presentes, né, poderão ver a grandeza entre aspas, que cada um se achava de certa forma. Não que elas não eram preciosas, mas o que elas estavam fazendo ali era demonstrando que era mais importante, cada uma se achava mais importante do que a outra. Não significa que aqui tem alguém mais importante do que a outra, né? Não é assim. Temos funções diferentes. Nós não podemos se achar que não somos importantes de alguma forma porque não fazemos aquele tipo de função, né? E ali, no final, ainda foi demonstrado que elas ficaram. Sim. Que ali teve várias pessoas que foram salvas e aqueles que foram aleijados, aqueles que estavam ali bêbados, várias demonstrações, doentes que elas ficaram. Porque elas estavam nelas olhando para si mesmo. nós temos que estar focados no trabalhar do Senhor. Amém. E todos os dias nós temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos mostre o que nós precisamos ser modificados. Amém. Porque talvez nós façamos algo achando que está fazendo de grandiosidade, mas o Senhor não está se agradando, né? Verdade. Ainda fala aqui no 26. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém. Então é assim que tem que ser, né? Amém. Nós temos que regozijar com a vida de cada irmão. De cada dom que ele faça, de cada ministério que ele represente. Nós temos aqui mesmo ser regozijados na vida de cada um, né? E assim nós servimos da nossa maneira, não de nós mesmos, mas que seja realmente do Senhor. Amém. Que o Senhor nos capacite Amém. e não deixe Amém. ter um olhar como aquelas irmãs ali. Porque elas representam talvez a nossa vida hoje, que esteja cheia de nós, achando que realmente nós estamos fazendo grandiosidade para o Senhor. E aí estamos se enchendo de nós mesmos e o Senhor está ficando para trás, né? Nós temos que se encher de Cristo, fazer como aqueles irmãos, entregar almas de
diretamente para o Senhor. Amém. Resgatar pessoas que estão precisando de uma palavra. Sim. E nós não deixar essas pessoas perecer, né? Verdade. Mas que o Senhor nos deixe estar fervorosos De verdade, nele, amém. e Amém. estar prontos para a batalha. Sim. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para a batalha. Amém. Aleluia. Jamile, tem testemunho aí, Jamile? Você foi quase todos os dias. Foi todos. Jesus é Senhor, né? Glória a Deus pela mensagem que o irmão trouxe. Senhor Jesus, né? Sim. Amém. Trouxe a palavra, né? Falando de a gente ser a unidade do corpo, né? Sim, amém. De ser um corpo que todos estejam ligados sem amor, né? Em Efésios 4, que vai dizer, mas seguindo a verdade e amor. Sim. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Senhor Jesus. Jefferson falou de submissão, né? Sim. Eu vi ali a felicidade daqueles irmãos de trazendo esse amor, a mensagem, e ver que ali tinha, primeiramente, Cristo é o cabeça, né? Mas Pastor Martins, né? Pastor Martins, ele estava ali interagindo com tudo. E os membros estavam conectados com ele. Ele só bastava dar um sinal, cada um já sabia o que fazer. E isso é todos os membros, está bem ajustado em amor. Amém. Senhor Jesus, e a palavra de hoje que foi trazida aqui na igreja, a mensagem, Sim. é que para que todos estejam conectados em amor no corpo de Cristo. Amém. Para fazer a obra. Senhor Jesus. Amém. Então, temos que olhar para o Senhor e deixar o nosso individualismo de lado. Verdade. Porque quando nós oramos para o Senhor, oramos para a vida da igreja, oramos pela vida dos irmãos, nós temos que nos alegrar todo o tempo, seja o irmão orando, seja o irmão ministrando, Sim. seja a irmã ou o irmão louvando, sim, amém. Amém. Sim, amém. Seja qualquer irmão que esteja levando a mensagem, esse amor tem que brotar, porque Cristo, que é o cabeça, é que ele já está dentro de cada um de Amém. nós. Amém. Nós somos apenas instrumentos Sim. do Senhor e membros, né? Amém. Para ser exercitados. Verdade. Senhor Jesus. Assim Amém. como uma corporação necessita de todos bem ajustados, né? Verdade. Por exemplo, na minha função, eu não faço nada sozinho se não tiver 2 ou 3 do meu lado. Verdade. Senhor Jesus. Então, bem assim, é a obra do Senhor. Amém. Eu não faço nada se Paulo não estiver do meu lado também, fazendo a obra do Senhor. Eu do meu jeito e ele do jeito, servindo ao Verdade. Senhor. Amém. Isso é o amor do Senhor, o amor de Cristo. Isso Ele quer na vida de cada um de nós. Amém. Isso Ele quer na vida da igreja. Sim. E falando um pouco lá do projeto do pessoal lá, né, eu não pude assim, ir para o campo, mas eu ganhei muito também no 3 noites que eu fui para lá. Sim. E eu vi assim o amor com aqueles irmãos, porque ele veio no sentido de conquistar almas para Jesus, né? Eu trabalhei 2 dias nessa semana, passei 2 dias lá em Aracaju-com-Mãe, que depois daquela situação, mas eu vi o amor desses irmãos e a cooperação de todos também que estavam aqui, as igrejas unidas. Isso é que o Senhor quer, a união, a unidade do corpo está unidos. Amém. Porque quando o corpo está unido, só tem a ganhar. Por isso que é um projeto assim que no sábado, eu fui o senhorzinho falando, está próximo de Newtown, né? Então eu não fui lá para frente porque eu sabia que eu não tenho ainda essa condição de ir para fora. Aí o senhorzinho, não, mas você, se o senhor eis-me aqui, mas você podia estar pregando aqui. Aí Newtown chegou e falou, eu fui hoje, todas as casas que eu entrei com minha esposa, eu salvei alma, dei alma para Jesus. Glória a Deus. Amém. Ou seja, mais um sentido que o senhorzinho ele quis mostrar ali, que nós temos que estar de pronto se o Senhor chamar, né? A todo momento. Então, assim, foi muito valioso, né, o projeto aí, a cidade ganhou. Eu vi as igrejas unidas, Sim. Isso que é o importante, né? Todos os irmãos estão unidos, porque Sim. A palavra diz que é uma só fé, um só espírito, então todos têm que estar no mesmo mover, em união, né? Amém. Então é a união que faz a força. Então foi muito amor, né? A gente viu aquela peça ali de que eles colocaram ali. Nós temos o livre-arbítrio de pregar o evangelho, levar e
o evangelho para as pessoas. E esses países aí da África aí? A igreja perseguida. A igreja perseguida, né? Que teve aquela encenação lá de dos cristãos, mas não negando a fé, mesmo aí em cima de uma metralhadora ali, tudo em cima da cabeça, mas não negaram a fé. Porque o amor de Cristo está brotando dentro de cada um deles, né? Então, e esse amor ele tem que brotar dentro de cada um de nós, para nós fazer a obra do Senhor, né? Que o Senhor, ele, cada dia mais, ele nos fortaleça, né? Para que nós possamos fazer mais para o Senhor, que nós possamos, né, tirar a nossa vida, negar a nossa vida da alma, né? E dedicar mais a vida do Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. E amém. E amém. Ó Senhor Jesus.